Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato, então, ao espaço conversando sobre contabilidade. Professor Salésio D'Agostinho. Professor, parabéns aí, porque tem dado uma grande repercussão nacional o seu espaço aqui, né? Que trazendo aspectos que dizem respeito à contabilidade, esses processos todos e tal. E aqui, por exemplo, o Gabriel Fronza, de Florianópolis, está fazendo uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. No início desse ano, as lojas americanas ajustaram as suas demonstrações contábeis em mais de 20 bilhões de dívidas que não estavam contabilizadas. E diz mais o Gabriel, agora a Magazine Luiza ajustou o seu patrimônio líquido em mais de 800 milhões, passando de prejuízo para lucro. Alegação, a contabilização indevida de bonificações. Pergunta dele, esses fatos não depõem contra a profissão? Afinal, que responsabilidade possui o contador ao assinar essas demonstrações contábeis? Pergunta o Gabriel. Pois é, Gabriel, você sabe que esse teu questionamento, essa tua preocupação é a preocupação de todos nós, né? Todos aqueles que labutam, né, que usa o patrimônio como seu campo de trabalho têm essa preocupação, tá? Por que isso? Porque as demonstrações contábeis integram a pessoa jurídica na sociedade, não é isso? E as demonstrações contábeis, elas servem, né, não somente para o dono do empreendimento, mas elas servem para diversos segmentos, né? Ela serve para o gestor, né? O gestor tem que saber como é que o seu negócio está indo, então as demonstrações contábeis é o instrumento para que ele possa aferir, né, o seu desempenho. Não é isso? Serve para os investidores têm que saber qual é a rentabilidade do capital investido. Serve para os concedentes de créditos, porque os concedentes de créditos têm que saber quais são os riscos, né, de receber ou não receber o negócio que está realizando. Serve para a sociedade, porque a sociedade depende do agente econômico, né, para gerar emprego e renda. Não é isso? Serve para o governo, porque através das demonstrações contábeis o governo estabelece a sua política econômica, né? E verifica aonde tem que ser incentivado para aumentar ou diminuir o crescimento econômico. Enfim, as demonstrações contábeis realmente é um instrumento social e nós temos que ter muita preocupação com isso. Tanto é verdade que o próprio Estado, né, criou o Conselho de Contabilidade para fiscalizar essa atividade, ou seja, para verificar se o profissional está fazendo a coisa certa e se não está fazendo a coisa certa, evidentemente que o Conselho de Contabilidade tem que agir e tem que punir esse profissional. A própria legislação estabelece responsabilidade profissional, não é isso? Em que lá o próprio Código Civil estabelece, né, que se o profissional não cumprir corretamente com as suas funções profissionais, ele responde tanto para a empresa como para a sociedade. Se o ato for doloso, não é isso? Ele responde indenizando o prejuízo. Se o ato for culposo, ele indeniza o agente que teve prejuízo. Enfim, a própria legislação estabelece tudo isso, né, que regula a atividade do contador. E é uma coisa que nos preocupa. E nos preocupa esta manipulação, porque eu tive, como tu me mandaste esse questionamento, eu tive a curiosidade de verificar o que está sendo publicado no jornal a respeito desse assunto. Silvio, há uma confusão. Tu sabes que as pessoas, né, quando for para falar sobre patrimônio, deveria o profissional falar. Mas não é isso que acontece. São pessoas que não entendem de patrimônio, vão lá e falam a respeito de assuntos, né, que não são o métier deles, e aonde gera uma confusão tremenda. Por que isso? Porque a informação diz, olha só, né? A divulgação diz lá que a Magazine Luiza vem trazendo consigo uma novidade inesperada. A empresa está reapresentando seus balanços de 2022
e do primeiro semestre de 2023 com uma baixa contábil de 830 milhões. Ou seja, diz a nota que a empresa, em 2022, com um prejuízo de 191 milhões, passou a ter um lucro líquido de 331 milhões. Entende? É uma coisa que, de certa forma, preocupa. De prejuízo de 191 milhões para um lucro de 331 milhões. E quando se fala em lucro, evidentemente que isso envolve muitas coisas, envolve tributos que têm que ser pagos sobre lucro, dividendos que têm que ser distribuídos, uma série de coisas. Sabe por quê? E você sabe o quê? Você sabe que quando se fala em resultado econômico, nós estamos falando em receita e despesa. Não é isso? E a nota diz que todo esse valor, 830 milhões, se deu em razão do quê? Segundo a nota, segundo o que os administradores dizem, é que a Magazine Luiza contabilizava a bonificação com base na emissão de notas que era assinada pelo fornecedor, mas que esse valor não deveria ser reconhecido. Só deveria ser reconhecido depois de encerrada a campanha. Então, veja só. Ora, para que o profissional possa contabilizar alguma coisa, o fato tem que ser líquido e certo. Eu não posso registrar uma expectativa de direito ou uma expectativa de obrigações alterando o meu resultado. Isso não é possível. Agora, eu te pergunto uma coisa. Esta bonificação caracteriza uma receita ou caracteriza uma despesa? Porque pelo escrito aqui, ora fala em receita, ora fala em despesa. Eu digo, esta bonificações nós estamos recebendo, a Magazine Luiza recebe, ou esta bonificação a Magazine Luiza paga? Por que isso? Porque para contabilizar 830 milhões de reais em bonificações, se eu estou pagando, significa dizer o quê? Que as minhas despesas foram majoradas em 830 mil. Se foi majorado em 830 mil, eu pergunto, o crédito foi para onde? A origem disso é o quê? Foi reduzido o meu fornecedor? Então quer dizer que eu também estou com o meu fornecedor com o saldo errado? Então vejam só, porque não basta simplesmente fazer a correção do gasto, da despesa, ou do custo, mas nós temos que verificar a consequência disso. Bom, se eu estou pagando, então eu tenho que tirar fora, aí eu reduzo as minhas despesas ou meus custos e com isso elevo o meu resultado. Então, houve um resultado maquiado, porque foi contabilizado como despesa algo que não existia. Agora, se isso é uma receita... E outra coisa, essa bonificação foi recebida de que forma? Em mercadorias? Se foi recebida em mercadorias, essa mercadoria não entrou no estoque, não existe controle de estoque disso? Como é que tem esse controle? Quer dizer, por uma nota emitida, que não é um documento fiscal, simplesmente registrou a entrada desta mercadoria no estoque? Bom, mas aí se entrou mercadoria no estoque, aí já não é despesa, aí é uma receita. Por quê? Porque eu recebi sem custo, não é uma receita? Ora, então, mas se eu contabilizei a receita de forma indevida e eu quero agora tirar essa receita, com a consequência é aumentar o lucro. Ou seja, é aumentar o prejuízo e não diminuir o prejuízo, porque eu excluo a receita de algo que não existiu. Então eu estava o quê? Maquiando um lucro. Aí eu pergunto, se era receita, se eu excluir a receita, se eu estou recebendo, significa dizer que eu registrei indevido. Aí eu tiro a receita. Se eu tiro a receita, qual é a consequência? Aumenta o meu prejuízo. Se for uma despesa, aí tudo bem. Mas se é uma despesa, significa dizer que eu paguei. Mas eu paguei ou reduzi o valor, ou aumentei a minha dívida?
Entende? São coisas que precisam ser melhor explicado, a coisa não está bem explicada. E aí cabem ao Conselho de Contabilidade verificar isso que está acontecendo. Nós não podemos viver num mundo, né, sem mostrar para a sociedade os fatos reais. A sociedade depende das demonstrações contábeis, os acionistas dependem das demonstrações contábeis, os concedentes de crédito dependem das demonstrações contábeis. E nós temos que dar valor a isso, e o Conselho de Contabilidade é o órgão para isso. Ele tem que examinar e tem que punir o profissional se ele fez a coisa errada, ou se ele está a serviço de uma administração para manipular resultado. E isso nós não podemos permitir. Vocês entendem? A coisa é muito séria. O Conselho de Contabilidade não pode aceitar simplesmente com uma nota dizendo abrir um processo para apurar a responsabilidade. Não, tem que verificar e tem que dizer para a sociedade que a sociedade está esperando como isso aconteceu e tem que explicar de forma simples para que todos entendam o que aconteceu para fazer essa maquiagem no balanço aí, tá bom? Então é isso. E outra coisa, a CVM também fiscaliza a auditoria. A CVM tem que verificar por que a auditoria não apurou isso, porque isso são coisas elementares. Se eu estou recebendo uma bonificação em mercadoria, nós temos que ter controles internos para a circulação dessa mercadoria. Se eu estou pagando, eu também tenho que fazer o exame para verificar aonde que o débito foi registrado para verificar que conta é essa que foi reduzida. Então, o que nós não podemos é deixar a coisa passar como se fosse uma coisa normal e natural. A contabilidade é coisa séria. Como eu digo sempre, o contador deixa as pessoas ricas e pobres. O que ele não pode é deixar rica sem ter razões para ficar rica, ou deixar pobre sem ter razões de deixar pobre. E se ele fizer isso, ele tem que ser punido ao rigor da lei. E o Conselho de Contabilidade tem a obrigação de agir para que a sociedade entenda que essa profissão é uma profissão séria e nós precisamos de seriedade neste Brasil. Muito bem. Que beleza, uma bela explicação e com a maneira enfática que necessitava, né? É isso aí. Um abraço, professor. Valeu. Até a próxima. E sempre à disposição, continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Perfeito. Olá, tempos de informações aos milhares, dia e noite sendo derramadas sobre nós. Aí, creiam, é que mora o perigo. Como reza o livro dos livros, vigiai e orai. Nem tudo o que parece é o que parece ser. A manipulação dos fatos, as narrativas construídas a partir deles, é capaz de te fazer crer que o dia é noite e a noite é o dia. Seja prudente, tenha discernimento para separar o joio do trigo. Lute por ser próspero, porque a prosperidade, incluindo a riqueza, vem do Senhor e por ele é abençoada. Vide a parábola dos talentos e será feliz, tu e tua família. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá! No comentário de hoje, vou falar o que você pode fazer para elevar sua energia. Esteja disposto a ter um novo olhar sobre a vida e as pessoas. Viver sob a perspectiva da gratidão e, acredite, você estará vivendo em uma frequência vibratória mais elevada. Passará a se sentir mais leve e os acontecimentos também se tornarão mais leves. Os sincronismos começarão a ocorrer,
As peças vão se encaixando com mais facilidade e a vida se tornará mais plena. Quando você está na frequência da gratidão, sua energia está muito elevada. Você se sente alegre, se sente leve. É nessa frequência que tudo de bom acontece. É onde a abundância vive. Aqui não há falta, não há carência, não há reclamação. Gratidão e até a próxima! Muito bem, neste bloco vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Bernardi, obrigado uma vez mais pela sua presença aqui. E, naturalmente, o Dr. Bernardi tem trazido questões importantes que dizem respeito à questão imobiliária, mercado imobiliário de Porto Alegre. Hoje nós vamos trazer um assunto que envolve um dos grandes símbolos, né, do esporte brasileiro, nem digo gaúcho, mas brasileiro, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que está aí fazendo, né, o Bernardi vai nos explicar o que é isso em detalhes, uma permuta com a Multiplan, dessas áreas que foram concedidas para o Grêmio lá atrás, né, que ele utiliza para seu departamento de esporte, tá, para seus treinamentos. Obrigado, Bernardo, uma vez mais. E o que é isso? Como é que podemos explicar isso? Silvio, permuta no mercado imobiliário é quando a gente troca um terreno que a gente tem, um imóvel que a gente tem, por um outro imóvel ou por pedaços da venda deste imóvel. Muito comum no mercado imobiliário, tu tem um terreno, a construtora gosta daquele teu terreno, quer construir naquele teu terreno, mas ela não te paga em dinheiro, ela te entrega em área construída, né? Isto é o que a gente chama de permuta imobiliária, permuta por área construída, né? Uma outra forma que se faz muito é trocar um imóvel por outro, enfim, isso é permuta, não é uma compra e venda, é quando você troca um bem pelo outro. E olha só que interessante, então vamos pegar esse caso do Grêmio, né? O presidente Alberto Guerra quer fazer do CT do Grêmio algo grandioso, como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras, como fez o Atlético Mineiro, né? E quer arregimentar todo o espaço de treinamento do Grêmio no mesmo local. Aqui na frente de onde a gente está gravando aqui agora, na Avenida Diário de Notícias, o Grêmio tem aqui 54 mil metros quadrados de área cedida pela Prefeitura de Porto Alegre, onde ele faz aqui as escolinhas de base do Grêmio. Pois bem, Multiplan está fazendo aqui do lado um baita de um empreendimento, um grande empreendimento chamado Golden Lake, né? Por hora temos 4 prédios aqui, mas vão ter 16, 18 prédios, vai se tornar um bairro aqui junto ao Hipódromo do Cristal. Junto ao Hipódromo do Cristal, né? Pois bem, o que o investidor que é a Multiplan quer? Ele quer valorizar essa área aqui. Então ele fez um projeto que é chamada Orla 3, o terceiro trecho da Orla, que é bem aqui na frente, né? Para fazer a sequência do que se fez nos outros trechos da Orla. Um parque público, uma marina, etc, etc. Com isso, a Prefeitura entra doando um terreno que tem do lado do CT do Grêmio, lá em frente à Arena, né? Um terreno de 100 mil metros quadrados, que se somaria aos 50 e poucos mil, ou 36 mil que o Grêmio já tem lá, né? E ficaria, então, lá com quase 150 mil metros quadrados. A Multiplan bancaria mais 20 milhões para que o Grêmio possa adquirir patrimônio e investiria mais 5 milhões reformando aqui as escolinhas do Grêmio. Então veja que grande negócio. Por quê? O investidor, fazendo esta permuta, vai poder valorizar aqui a área onde ele está construindo. Porque aqui do lado tem o bairro Golden Lake, que vai se tornar um bairro, né? E o investidor quer, a Multiplan, fazer todo esse entorno aqui com o mesmo parque que a Orla tem. O Grêmio, por sua vez, que precisa ampliar o seu CT, vai ter uma ampliação de terreno em 3 vezes o que ele está dando. Ele vai dar 30 e poucos mil metros e vai receber 100 mil metros, né? O Grêmio vai criar lá todo o seu centro de treinamento, possivelmente vai fazer algum hotel, algum empreendimento, algum bar do torcedor, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, isso vai revolucionar aqui a Zona Sul, vai revolucionar lá onde está a Arena do Grêmio, que é uma zona de Porto Alegre que precisa de investimento, né? Aquele entorno da Arena não se desenvolveu ainda. Ele precisa que o investidor privado vá lá e faça um investimento, né? Nós temos uma alça da ponte ali que não se completou porque as coisas não acontecem como a gente quer. Tem um detalhe, lá naquele local onde o Grêmio vai receber, tem ali em torno de 50 e poucas famílias, né? Que a Prefeitura vai ter que realocar. Mas olha só como é que vai ser a realocação. Mais uma vez, a Multiplan entrou
no negócio, ofertando R$113 mil para cada uma dessas famílias saírem lá daquele seu local ocupado, insalubre, sem água, sem luz, sem esgoto e comprarem um imóvel em outro local, né? Então, tem a questão social envolvida nisso. Então, a gente falou de uma única permuta que envolve uma série de investimentos numa série de locais, uma melhoria para a cidade vai receber o trecho 3 da orla completamente bancado por um investidor privado, né? E o Grêmio vai trazer para Porto Alegre um centro de treinamento de primeira linha, igual aos que a gente tem no mundo inteiro, né? Então, um baita negócio e que só se tornou possível pelo Instituto da Permuta. Então, você que é terrenista, você que tem imóveis, é muito comum fazer essa permuta de um terreno por área construída. Sempre é muito vantajoso para o dono do terreno, porque ele recebe mais em valores do que o valor do próprio terreno. E essa área onde está o Grêmio, lá próximo da arena, lá, né, que falaste em quantos hectares? Hoje lá eles têm, às vezes confundo se aqui tem 56, lá tem 30, eu acho que lá tem 36, e vai ter mais 100 mil metros quadrados. 100 mil metros quadrados. E interessante é o seguinte, que nós estamos vendo assim, uma reurbanização da cidade em áreas próximas do centro, né? Aqui é próximo do centro, lá também. Valorização da orla, né? Lá, por exemplo, é uma área degradada. A gente precisa investir naquele entorno Está dentro do projeto Grêmio. 4º Distrito, Exatamente, que é ali próximo, né? É o que eu ia dizer agora. Tudo aquilo ali tem índices construtivos melhores, tem todo um investimento que a prefeitura está fazendo para melhorar aquela área ali. Tá? E o investidor privado é quem vai fazer isso. Eu sempre digo, é o investidor privado que traz para a cidade as melhorias que a cidade precisa. O que o investidor precisa é que o administrador público auxilie ou pelo menos não atrapalhe os investimentos. É isso que a gente precisa. E aquela zona ali, na verdade, né, precisa ser transformada, porque quem sai ou entra na cidade logo vê aquilo ali, que é uma coisa que depõe contra, né, a questão da sanidade mental até das pessoas. Quer dizer, aquilo ali é um antro, né, de desassossego, de doenças, né, então é necessário fazer isso, essa transposição desse pessoal. E é interessante porque tu vai ver que basta começar, né? Quando o investidor privado vê que começou a se mexer numa área, principalmente no mercado imobiliário, né, todos os players do mercado se voltam para aquela área ali. Que maravilha. Né? Porto Alegre está ficando completamente diferente, é verdade. Completamente diferente. Verdade, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. O nosso parceiro do programa que é esta semana, que é o Lisandro Soares. Lisandro, obrigado pela tua presença uma vez mais. Satisfação minha. Como é que está lá Novo Hamburgo, aquela região? Vale dos Sinos? Vale dos Sinos. Está bem, está bem. Trabalhamos bastante no interior do estado também. Perfeito. O Brasil hoje está numa situação muito diferente dos outros anos. Preternamente, o Brasil hoje está sofrendo algumas situações empresariais bem severas. A dificuldade hoje de mão de obra, dificuldade de qualificação de funcionários, a falta de comunicação entre os colaboradores e as empresas está dando um impacto econômico gigante nas empresas. Além das questões aí que nós estamos vendo que afetam as empresas, agora com essa reforma tributária que está acontecendo e que nada mais é do que uma paulada maior ainda na sociedade, quer dizer, nós sabemos que quem paga o imposto não é a empresa. Então, está se tentando punir a empresa, mas está se punindo quem? Eu, você, o consumidor, a população e principalmente a população mais pobre desse país. Quem diz que defende os pobres já está justamente fazendo aquilo que
está colocando o pobre cada vez mais na miséria. Mas, de qualquer maneira, ô Lisandro, eu quero lembrar o telespectador, a você que é empresário, nós temos uma parceria e estamos trabalhando nessa questão através de palestras chamada Economia Comportamental. Eu fico na área organizacional e do comportamento e tu na área financeira, que é fundamental, né? Fala um pouquinho sobre essa questão toda aí, até porque o empresário, nós temos agora novembro e dezembro, ainda há tempo, né, de submeter a organização, os seus gerentes, seus diretores, os seus funcionários, a ter essa visão maior de compromisso com a empresa, de qualificação, de necessidade de você fazer a sua parte para ter prosperidade. Mês que vem, inclusive, Silvio, eu gostaria de trazer um assunto sobre a reforma tributária, que ontem já teve mais uma movimentação ontem nesse projeto. E no mês de dezembro eu quero trazer as mudanças que irá acontecer em 2024, que o impacto vai ser muito forte para o varejo e a indústria. Então, em dezembro vai ter essas novidades interessantes para nós trabalharmos. Fiquem atentos. Vai ser uma boa mudança no regime tributário financeiro das empresas. Mas falando sobre comunicação, sobre a questão organizacional, eu tenho trabalhado muito com os empresários a questão de reter os talentos, reter os profissionais, e não estamos conseguindo hoje, de uma forma operacional, segurar os profissionais. E aí eu fui me dar conta, há pouco tempo atrás, que o que está faltando é a forma, os modais de comunicação ser aplicado nas empresas, Silvio. Hoje, os profissionais estão chegando nas empresas, os ingressos profissionais, eles não sabem mais se comunicar. Estamos no tempo da era tecnológica. Robótica total. Robótica. E a comunicação está sendo robotizada. A ponto de que um vendedor está na frente do cliente, não sabe mais apertar a mão de um cliente, não sabe olhar nos olhos, não sabe se comunicar com o cliente. Aquela comunicação visual está desleixada. E o mais severo, quando ele começa a conversar com seus clientes, ou seus colegas de trabalho, ou a sua diretoria, não consegue se expressar. E aí o que acontece? A empresa, por sua vez, não encontra resultado naquele profissional. Mesmo que ele tenha aptidão à atividade, que ele está dentro do quadro salarial, ele não consegue desenvolver, porque ele não está sabendo mais se comunicar. Porque o vício da comunicação eletrônica está superando a comunicação verbal. Ele desaprende a se comunicar com seres humanos, né? Isso é verdade. Agora, essa questão que tu tocas da comunicação, ela está dentro da questão comportamental dos seres humanos, de nós, dentro da família, nos relacionamentos pessoais, né, sejam afetivos ou não, e também, sobretudo, nas organizações. Veja bem, por exemplo, a questão dos desligamentos nas empresas. Eu tive contato aí com os dados do IBGE, então hoje 90% dos trabalhadores que são desligados das empresas, eles o são por comportamento inadequado. Comportamento inadequado é isso aí, a falta de comunicação, as relações conflitivas que ele não consegue desenvolver e aprimorar exatamente por falta disso. Então, essa é uma coisa que você que é empresário precisa levar para a organização, que as pessoas tenham a consciência que elas têm que ter compromisso não só com a empresa, com os objetivos da empresa, mas com ela própria, com a sua própria vida e a sua futura, a sua prosperidade. E isso afeta, Silvio, dois aspectos, né? Afeta o aspecto financeiro, porque uma empresa, quando contrata um funcionário, ela tem um investimento muito grande, porque ela investe em treinamento, investe na questão de uniformes, toda a questão do ecossistema da empresa, e num período curto esse funcionário se retira da empresa por falta de comunicação muitas vezes, e a empresa tem que contratar um outro profissional para substituí-lo. Isso gera um custo. Esse é um problema grave que nós temos. E a continuidade do trabalho ele é afetado. Uma empresa que quando perde um funcionário e entra um novo funcionário sem experiência, ela tem uma quebra operacional financeira, porque existe uma redução, esse é o termo certo, uma redução na sua rotina. Reduz o tempo, reduz o dinheiro, reduz drasticamente a funcionalidade empresarial. Essa é uma situação. E o segundo problema, Silvio, que afeta muito, é a questão intelectual e emocional do contratado. Porque tu imagina assim, um jovem hoje
que na nossa época não era tão jovem, mas hoje mudou um pouquinho o formal de Perfil, né, dele. perfil comportamental. É. Hoje uma pessoa com 23, 24, 25 anos pode dizer que é um jovem, né? Porque ele também não tem uma maturidade de entender o contexto que ele está vivendo. Ele já passou por 3, 4, 5 empresas. A leitura que ele faz é: eu sou incompetente, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu realmente tenho que ficar trancado num quarto, eu e minha tecnologia, porque ela não me xinga, ela não me demite. Né? Isso causa uma... Ele comanda a tecnologia. Ele né, comanda, ele não comanda. precisa se comunicar com terceiros, né? Ele é o comunicador, né? Ele é um próprio robô, né? Na verdade, ele é um próprio robô. Robotizado, né? E aí o que acontece? Existe um apelo emocional muito grande que muitas pessoas entram na drogadição, outros tentam um suicídio, outros entram em depressão, mas o que falta, na verdade, é saber se comunicar, saber se expressar, saber resolver, porque quando se comunica, tu resolve problemas, né, Silvio? Então, hoje as empresas não conseguem mais contratar pessoas para resolver os problemas porque elas não sabem se comunicar. E tecnicamente são bons. Eu, formado na área de finanças, na área de contabilidade, tenho uma empresa de contabilidade de grande porte, eu percebo a dificuldade que é as pessoas se comunicarem, porque elas são muito introvertidas. Em si mesmadas. Muito. Para si mesmo, né? Muito. Porque está acontecendo uma nova era de comunicação robotizada. Só que nós, pessoas, precisamos de outras pessoas para se comunicar. E o comércio, principalmente, Silvio, eles sofrem com atendimento. Porque hoje, mesmo que tenha lá o e-commerce, tomando conta de um cenário comercial, mas existe ainda o atendimento pessoal nas lojas. E como é que nós, como empresários, vamos contratar jovens ou profissionais que não sabem se comunicar com o cliente? E o cliente já entra na loja também sem querer se comunicar muito. E uma coisa interessante que tu colocas aí, que é verdadeira, no campo financeiro, por exemplo. O Sicredi, a cooperativa de crédito Sicredi, que é da área financeira, outro dia estava conversando com o diretor-geral aqui no Rio Grande do Sul, e ele disse o seguinte: bom, ao passo que a maioria dos bancos privados, os grandes bancos financeiros, né, Bradesco e tal, etc., estão fechando as agências e dando ênfase à questão do e-commerce, né, pela internet, online, essas relações do banco, nós entendemos diferente. Nós estamos abrindo novas agências exatamente porque o público precisa desse contato com... Então, eles estão recuperando, de certa maneira, e mantendo a tradição do associado, que, na verdade, o cara que é da cooperativa, ele não é cliente... Não é correntista, é cooperado. Ele é cooperado, ele faz parte, ele Sim. é associado à entidade. Mas esse nosso cliente, ele quer olhar nos olhos do gerente, conversar com o gerente, ter o aperto de mão que tu fala. Mão firme, só, recuperando, de certa maneira, as relações primárias humanas. E nesta palestra que eu e o Lisandro fazemos, que estamos encaminhando nesse assunto, nós temos que saber, nós passamos essa questão das normas sociais, de um lado, e as regras de mercado de outro. Isso. Né? Então, tu tens que compatibilizar o trabalhador, o próprio empresário, saber compatibilizar o que é uma norma social e o que é uma regra de mercado. Então, na medida que as duas se compatibilizam, você vai ter uma vida feliz, próspera, a empresa também vai ter as suas relações restabelecidas internamente e externamente com o mercado. Então é importante, essa palestra, né, que na verdade é sobre economia comportamental, tem esse lado da organizacional, tem esse lado da comportamental e, sobretudo, aliando essa questão ao financeiro, que é fundamental. Né? Sabe, Silvio, que a nossa vida ela é muito interessante porque momentos, a atividade, a ação das pessoas tem um conceito de ser chique, daqui a pouco muda, já é brega. E aquilo que é brega é chique, né? Então a moda ela vai mudando de forma cíclica. Cíclica, né? Então o que acontece? O comportamento é igual, né? O tempo da pedra, né? Que não sabia conversar, depois conversando num diálogo, enfim. Aí teve um momento muito, muito romântico da humanidade, né? Que eram palavras muito rebuscadas, muito elegantes. Depois entrou as gírias muito fortes, né? Hoje é os emojis, né? Os emojis da tecnologia. Mas logo, logo, essa moda vai acabar. E as pessoas vão retomar o que era antes, que era o contato físico, porque a economia é o que é a batida da moda. Então, não é a moda que bate na economia, é a economia que bate na moda. Quando esse momento fugaz da tecnologia começar a baixar o ciclo econômico, vai voltar novamente o ciclo comportamental pessoal. E as pessoas desaprenderam a fazer isso. Sabe aquele aluno que sai da sala de aula por uns 5, 6 anos e depois volta a estudar?
vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que reaprender a se comunicar de forma pessoal. E aí que nós entramos com a parte da comportamental e finanças juntos. Porque não existe hoje um sistema comportamental sem ter uma finança saudável. Onde a finança começa a ficar desfavorável, o comportamento vai mudando. Por exemplo, fazia muito tempo que nós não vimos pequenos roubos, furtos de residências, em paradas de ônibus, já estamos vendo isso hoje. Porque a economia está ficando muito difícil para a classe média e classe baixa, e aí está acontecendo o quê? Pequenos roubos e furtos com essa impunidade toda. Quer dizer, a economia, mais uma vez, está trazendo regras comportamentais para a sociedade. Perfeito. Aliás, eu nunca esqueço uma frase, uma colocação feita pelo piloto Nelson Piquet. Ele foi entrevistado uma certa vez e perguntaram para ele quem é que ganha, afinal de contas, uma corrida de automóvel. Aí ele diz, olha, quem ganha uma corrida de automóvel não é aquele não é aquele piloto que faz a volta mais rápida, né? Que num circuito desse, tu sabe, tem 40, 50 voltas, e sempre dão homenageiam aquele piloto que fez a volta mais rápida. Isso. Mas segundo o Nelson Piquet, não é exatamente esse cara que ganha a corrida de Fórmula 1, que fez a volta mais rápida, mas é aquele, vejam bem, é aquele que faz a média mais alta. E, trazendo isto para a questão das organizações, né, comportamento das organizações, significa dizer o seguinte, você tem que estar sempre buscando a excelência. Esteja o patrão vendo, esteja o patrão não vendo, onde quer que você esteja, você tem que ser o mesmo, sempre buscar a excelência. Esse é o diferencial do trabalhador, daquele camarada que quer progredir na vida, e ele é notado, ele nem imagina, mas ele é sempre notado. E aí ele se desenvolve, progride, a empresa vai junto, ele tem esse compromisso não apenas com a empresa, com o objetivo da empresa, ele tem um compromisso com ele próprio. Isso. Sabe que a média, segundo Nelson Piquet, e concordo plenamente, né? A média é muito importante, porque existe na área financeira, eu faço um cronograma de agenda futura, e esse cronograma de agenda futura, eu trabalho muito com a questão do crescimento econômico. Quando tu tem um gráfico que tem aqueles picos de crescimento, tu tem a certeza que logo ele vai ter um pico de desaceleração. Agora, quando tem um gráfico que ele é apenas uma crescente contínua, ele não vai parar, porque o mínimo que cai já se recupera, porque é fácil recuperar quando a gente observa o problema de perto, né? E as pessoas que hoje têm uma continuidade socioeconômica, uma comunicação ampla, uma comunicação financeira, uma comunicação com seus pares, ele não vai cair, porque ele vai estar sempre se comunicando, e quando tu se comunica, tu começa a perceber coisas que quando existe essa falta de relacionamento não percebe. Tu identifica o problema muito rápido, Silvio, identifica. E hoje nós, empresários, identificamos quando o funcionário não consegue produzir aquilo que precisava. E muitos têm capacidade para isso. O que falta realmente é aquele aperto de mão, aquele olho no olho, aquela sede de conquistar algo melhor, Silvio. Na verdade, assim, tem certos princípios que servem muito bem para essa questão da comunicação, que é a questão do conhecimento. Não adianta tu ter o conhecimento, não adianta tu ser capaz de ter o conhecimento se eu não souber entender muito bem esse conhecimento, tá? E a partir do conhecimento, do entendimento do que conhece, o que é o entender o conhecimento? É colocar esse teu conhecimento dentro do quadro em que tu está vivendo, dentro dos parâmetros da sociedade, dos objetivos da tua própria vida, da empresa e tal. Nesse contexto. Então, tu tem o conhecimento, entende isto, e aí tu vai ter, sabe o quê? Aquilo que se chama de discernimento. Tu vai ter o discernimento para tomar as tuas ações. E aí, diante do conhecimento, do entendimento do mercado, por exemplo, você vai ter o discernimento para agir. E quando você tem tudo isso estabelecido, aí você está preparado, né, para fazer com que a tua contribuição dentro da empresa satisfaça a empresa, mas principalmente seja motivo de prosperidade para ti também. E sabe, tem uma frase muito bacana do Paulo Vieira, que é um coach muito renomado a nível mundial. Ele tem algumas metodologias muito interessantes. Ele diz que nós somos a média de quem nós convivemos. Então, quando tu tem essa comunicação, tu consegue ter essa percepção com as pessoas que tu estás convivendo, o teu prejuízo é menor, que tu vai começar a ser alertado e vai ter essa visão de mudança comportamental. Agora, quando tu está com pessoas alienadas ao fracasso, tu vai continuar naquele meio, porque aquele meio é o dia a dia deles. Então, aí entra o nosso trabalho para pegar esses gestores,
trazer para um cenário de excelência, e esse cenário de excelência, onde envolve comunicação, onde envolve finanças, envolve princípios, te leva ao sucesso. Com certeza. Porque, Silvio, quando existe uma comunicação transparente, clara e limpa, é que nem os canais de televisão antigamente, né, que não era ainda essa tecnologia toda digital. Botava um bombril em cima, né, para poder como é a que imagem fazia? ficar melhor, né? Vamos regular, pá, agora ficou boa a imagem. Isso é comunicação. Uma comunicação com ruído, ela não consegue levar aquilo que precisa ser levado. Perfeito. Que é o resultado. E é importante lembrar que nós vivemos numa sociedade, e sobretudo a brasileira, que é muito chegada a transferir as responsabilidades pela sua própria vida. Veja bem, tem muita gente que acha que o Estado tem a obrigação contigo. As nações mais desenvolvidas, essa é a coisa importante. Por exemplo, elas têm um tripé pelas quais elas se baseiam para dar a possibilidade das pessoas prosperarem e as nações prosperarem. Primeiro, cabe ao Estado, sim, a garantia da vida, tá certo? O Estado tem que te garantir a vida, com segurança e tal. As tuas liberdades. O Estado também tem essa responsabilidade. Agora, o terceiro item é a chamada busca da felicidade. Aí o Estado não tem nada que ver. A busca da felicidade é o que cabe a ti, é o compromisso teu contigo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não pense que o Estado vai te ajudar, não pense que vai ser o vizinho, o parente e tal. Não, você que tem que buscar a tua felicidade. Quer dizer, ela está em ti. Tu é o responsável por ela. O problema é teu, não dos outros. O problema é teu, exatamente. Tu não transfira isso, né? Não transfira a responsabilidade pela ação da tua vida, pela tua vida, aos demais. Se tu olhar, ver a tua trajetória toda, você vai ver lá quantas vezes tu te enganaste na tua vida e poderia ter pegado caminhos diferentes e não estaria onde você está. Exato. Né? E essa questão dos relacionamentos, que nós falamos muito bem sobre isso, não só na área financeira, mas na área do comportamento, nós somos, na verdade, onde os nossos relacionamentos nos levam. E vem essa coisa da média. É isso mesmo, exatamente. Tem uma história muito bacana, acadêmica, tá? Escutei na faculdade essa história, Silvio, e eu quero trazer essa lembrança, que é no tempo ainda de Henry Ford. Taylorismo também, né? Exatamente, no tempo Antes do Henry Ford, diz que a pessoa estava num banco, o Henry Ford, falando com o seu gerente de banco, e ele viu ao lado um empreendedor que queria um recurso financeiro, um empréstimo para empreender. Ele percebeu a situação e também teve a percepção de que o banco não ia emprestar o dinheiro para aquele empreendedor. E aí nisso, o empresário do lado do empreendedor levanta, sai de cabisbaixo, triste. Henry Ford levanta e fala para ele: vem aqui no banco amanhã, 10 horas. Ah, mas por quê? Não, só vem às 10 horas. E no outro dia, pontualmente, Henry Ford estava dentro do banco, essa pessoa entrou no banco. Henry Ford foi até ele, em alto e bom tom, o abraçou e disse: pô, como é que tu tá? Que bom que tu veio aqui, vamos investir naquela empresa, vai ser um sucesso. Falou palavras boas para ele, disse pontos positivos. E o banco, evidentemente, os funcionários, os gerentes, prestaram atenção naquele comentário. E o Henry Ford foi embora. Então o que ele fez? Abraçou, comunicou, deu palavra de bom ânimo. Quando essa pessoa chegou no gerente, ele disse: senhor, senta, por favor, vou liberar o teu empréstimo para ti agora. Vamos liberar agora o recurso para ti que tu precisa. Né? É a comunicação. Porque quando tu estás com pessoas que te levam para outro nível, tu automaticamente começa a entregar outro nível para a pessoa. Né? Então, digas com quem tu andas, que eu direis quem tu és. É verdade. Né? Então, quando nós andamos com pessoas realmente que entregam algo, tu vai entregar algo também. E a história do cafezinho pago, sabe a história, Silvio? Pode contar. Lá em Paris, numa cafeteria muito bacana, naquela rua charmosa de Paris, chegou uma pessoa numa cafeteria e quando tomou seu cafezinho maravilhoso, na hora de pagar, o atendente disse: o seu café já está pago. Como assim? Não, o cliente que estava na sua frente pagou o café para o senhor. Pô, mas que alegria, pô, muito obrigado, nem sei quem é. Ela falou: ele também não sabe quem o senhor é, mas deixou pago para o senhor. Falando nisso, eu quero deixar pago o cafezinho para o próximo? Ele falou e pagou o cafezinho para o próximo. Moral da história: todos pagaram seus cafés, mas sempre com aquela gratidão de ter ganhado um café. É verdade. Né? Porque sempre pagou para o próximo. Então, isto é comunicação. Então, é um marketing da cafeteria para trazer aquela satisfação para o cliente, aquela memória de alegria, aquela memória de satisfação do contribuir.
Perfeito. Então isso é comunicação, isso é finanças, isso é negócio, isso é business. É muito interessante. Então, nessas palestras que nós estamos realizando por aí, vai ter um contato para você fazer aí, nós falamos na questão dos relacionamentos. Isso. Os relacionamentos, eles têm regras para te entrar e regras para sair. Regras para entrar, para se manter e para sair. Então, nós passamos também tudo isso aí, porque a vida nada mais é do que são relacionamentos, né? A vida são relacionamentos. E como eu digo, né? Dependendo dos relacionamentos que tu tens, você vai num lugar ou no outro lugar. Eles te levam para o lugar onde você vai em função dos relacionamentos que você faz. Bom, Lisandro, uma mensagem final aí para aquele empresário que pode, de repente, estar interessado. Na verdade, é uma coisa interessantíssima, não só para nível de gerência, diretoria e tal, mas também para os funcionários. Fazer uma analogia. Nesse ponto que tu disseste agora, e tu lembraste, o nosso piloto brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, trazendo essa lembrança também. A comunicação, a forma de entrar no relacionamento e sair, podemos fazer uma comparação com uma curva de autódromo. Quando o piloto ele entra certo na curva, ele sai certo. Quando ele entra errado na curva, ele sai errado na curva. Assim é relacionamento. Vamos entrar certo nos relacionamentos, vamos fazer a tangência da curva em aceleração contínua e correto para que nós possamos sair da curva certo. Perfeito. E com isso subir no pódio, o lugar mais alto do pódio que é chegar em primeiro. Perfeito. Então esse recado eu tenho para os empresários. Estamos chegando agora no último mês do ano dessa era 2023, um ano com suas dificuldades, seus problemas, mas vamos entender que está chegando o Natal, está chegando o mês de venda, um mês que o comércio está aguardando. O comércio aguarda 11 meses do ano para o mês em curso. Ele começa a se preparar na metade do ano, em junho, para o dezembro. Então não podemos esquecer que dezembro está chegando, uma data tão querida, tão bem-vinda para o comércio e para todo o nosso meio cristão. E eu quero dizer que vamos nos comunicar bem, vamos trazer a excelência para o teu cliente, no qual tu investiu a tua vida inteira para atendê-lo. Grande abraço, mestre. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje eu gostaria de tratar sobre direito civil, mais precisamente sobre a figura do inventário, o inventário extrajudicial, que tem a sua previsão legal no artigo 610, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e na Resolução 35 do CNJ de 2007. Ela é uma maneira mais desburocratizada, é uma maneira mais rápida, uma maneira mais célere e também mais econômica de encaminhar o inventário. Para poder encaminhar esse inventário, basta que você procure um advogado de sua confiança para que ele encaminhe junto a um tabelião, junto a um tabelionato, a abertura do inventário. Importante lembrar que para ter este inventário, para ter a possibilidade de abertura deste inventário extrajudicial, há necessidade de que os herdeiros sejam todos maiores de idade, não pode ter menor, e também têm que ser capazes, ou seja, não pode ter nenhum herdeiro maior incapaz. E também eles têm que ser acordantes, ou seja, eles têm que concordarem com os termos e a forma do inventário. Então, diante de todas essas circunstâncias, basta que você procure o advogado e encaminhe este inventário para poder ali ter a maneira mais célere de resolver essa situação. Essa é a dica de hoje. Eu tenho muita alegria, com muita honra, estou recebendo aqui o Diego Moreira, que é da Moreira Associados. Moreira Associados começou lá em 1965, por um precursor de tudo, né, que foi o nosso grande amigo, nos deixou há pouco tempo, Paulo Moreira, pai do Diego. Diego, muito obrigado pela tua presença aqui, porque é uma história toda muito grandiosa. Nós temos aí agora 59 anos de criação da Moreira Associados, né? E é uma história bonita e, ao mesmo tempo, desafiadora, né?
Silvio, muito obrigado, né? Obrigado pela lembrança, né? O pai faleceu faz 1 ano, então esse primeiro ano aí foi de luta e de reconquistas nossas aqui da Moreira Auditores para tentar suprir esse vazio que o nosso mestre nos deixou. Sim, o ano que vem a gente completa 59 anos e estamos já começando a ideia de nos preparar para esses 60. E a gente também entrou com uma nova representação internacional, que é a QDOS, né, onde a gente é um dos líderes aí para a América Latina. Então, estamos com um ano cheio e esperamos estar suprindo aí a falta do Paulo e que ele nos dê, dando essa alegria para ele da firma continuar e com força total. Na verdade, né, eu tenho muita ligação com o pessoal da contabilidade, né? Como eu tirei economia, eu comecei também fazendo contabilidade e tal. E ao longo dos últimos 50 anos, em 73 eu praticamente comecei, o Paulo foi uma das figuras, né? Tem várias figuras da área de contabilidade que marcaram muito a minha vida, porque foram grandes pioneiros, precursores, gente que abriu o caminho para essa área tão importante da auditoria e contabilidade, né? Eu me lembro que muitas vezes eu discutia com o Paulo, o que é auditoria, Paulo? Aí o Paulo chegava, sentava, não, Silvio, é assim, assado. Eu aprendi muito com o Paulo Moreira, o teu pai, e o Paulo realmente foi um dos precursores. Ele era uma figura extraordinária, era um cara que ele se dava com todo mundo, tinha uma energia de atrair as pessoas. Isso ajudou muito a Moreira Auditores Associados, né? Não, a figura dele, né? Não, com certeza. A figura dele era ímpar, né? Ele iniciou muito também, foi muito forte no setor de seguros. Então, toda essa parte de SUSEP, previdência privada, o Paulo é o nosso mestre, né? Verdade, A gente continua trabalhando muito forte nesse ramo, muito em cima disso. E a auditoria, ela é apaixonante, como ela também é desafiante, que nem a gente ouviu o Salésio falar antes, né, sobre... E com entusiasmo, né? O Salésio é entusiasmado nesse entusiasmado, e a gente teve grandes impactos aí com as grandes empresas de auditoria, com a história das Americanas, agora a Magazine Luiza. Então, a auditoria, ela é essa briga de a gente conseguir avaliar, conseguir demonstrar para a sociedade a qualidade das demonstrações contábeis e a fortaleza dessas empresas, né? Então, e até vou agora mais antigamente, claro, ainda, né? O meu avô, o Aldo Moreira, que trabalhou junto com o pai, então eu sou a 3ª geração trabalhando em auditoria. Ele dizia, né, que o auditor é juiz de si mesmo, né? Então, e é isso que está faltando hoje na auditoria, né? A gente conseguir avaliar e não ficar só no checklist, e sim auditar e avaliar e conseguir chegar nas informações, né? E na reunião da QDOS que a gente teve agora no Rio de Janeiro, semana passada, se conversou muito sobre isso, né? Sobre como é que vai se desenvolver a auditoria nesse novo mundo, que a gente tem grandes quantidades de avaliações, mas a própria tecnologia está avançando muito rápido, né? Como a gente está falando agora, já tem empresas, a gente já está estudando formas de trabalhar com a inteligência artificial para poder melhorar esses mecanismos de verificação das peças contábeis e do que cria as peças contábeis, né? Todos os lançamentos, débitos e créditos. Na verdade, né, vocês também ajudaram a aperfeiçoar o ensino da contabilidade, né? Por exemplo, para trabalhar na contabilidade, sempre foi um desafio para mim. Eu preferi ficar na economia, eu me formei como economista e não de contador, porque eu achei muito complicada a contabilidade. Mas hoje, há uma geração nova de contadores que a qualificação desse pessoal é fundamental para o bom êxito de uma empresa como a de vocês. Não, sem sombra de dúvida, né? Isso a gente fala que as faculdades estão falhando um pouco nisso e a gente acaba tendo que treinar muito mais forte. E como a gente é uma empresa com vários nichos de mercado, a gente acaba sendo os professores, né? Porque o nosso auditor vai ter que trabalhar numa empresa de seguro, depois ele vai trabalhar numa corretora, vai trabalhar numa SA. Tudo isso a gente vai desenvolvendo o treinamento da pessoa para ela entender o que é a contabilidade, o que é a auditoria, né? Então, hoje, sem sombra de dúvida, a auditoria é uma escola, né? Até às vezes ela é mais forte do que a própria faculdade. Tu nunca foste professor ou tu é professor? Eu não sabia. Não, nunca fui professor. Fugi desse lado da família. O Paulo foi, né? O Paulo e o meu avô. O avô foi. O Aldo era professor, foi diretor do Protásio, né? Uma grande perda, né? O Protásio foi uma escola técnica em contabilidade, muito reconhecida aqui em Porto Alegre. O Paulo estudou no Protásio também, né? E eu acabei fazendo faculdade na UBRA.
Olha, eu vou te contar uma coisa agora, veja bem como é que são as coisas, né? Eu acho que o teu avô foi meu professor no Protásio Alves, eu fiz técnica em contabilidade lá. Então, mais um aluno dele. Eu vou pesquisar isso aí, é verdade, foi mais aluno. Agora que falo, e lá a escola técnica ali na frente da Zero Hora, né? Isso, ali, exatamente. Protásio, eu fiz ali contabilidade, ali que eu aprendi algumas coisas. Ela era a principal escola técnica do Estado, verdade, né? Então, muita gente muitos anos a gente auxiliou o Protásio também na parte técnica, recebia os alunos também deles como estagiários lá na Moreira. E com o fim do curso técnico, né, que foi uma pena isso, mas aí se parou aí agora, né? E aí agora a gente tem um treinamento próprio na casa. Perfeito. Olha aqui, ó, eu sei que televisão é tempo e tal, né? Eu vou trazer o Diego mais vezes aqui porque para nós evoluirmos nessa questão, porque a contabilidade, eu sempre digo assim, ó, a empresa é pobre ou é rica, tudo vai depender da boa contabilidade que ela adota, né? Porque o contador, ele tem esse viés dele, de fazer, como disse o Salésio logo antes de nós, ou o cara pobre ou o cara rico. Quem é que não quer ser próspero e rico, né? Então, que tem que ter uma boa contabilidade. Não, sem sombra de dúvida, né? A contabilidade é a base da economia, né? A gente, vamos dizer, tanto o mercadinho quanto a multinacional, todos eles precisam da contabilidade assim para poder avaliar. E a bom da auditoria é isso, né? A gente vai estar verificando esse processo para dar à sociedade essa garantia que ela tanto precisa hoje, né? De que a informação está correta e que então esses resultados ali o cara vai poder investir, ou como ele vai investir no seu negócio, ou como ele vai investir no mercado de ações, as startups hoje que a gente está começando. É verdade, Então, a contabilidade e a auditoria são a base de uma economia forte. Diego, muito obrigado por enquanto, vai vir outra vez, né? Porque é importante saber essas coisas aí, evoluir um pouco nessa questão da contabilidade que é tão importante para a sociedade. Um grande abraço e parabéns pela Moreira Auditores Associados. Obrigado, Silvio, o prazer é todo meu. Bom, ficamos aqui nessa semana com Nossa Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana, de volta na semana que vem. Até lá.